chamado que Deus faz hoje é uma reflexão profunda, porque nem tudo que se ouve hoje em dia, dizendo que sai da Bíblia, é realmente bíblico, é verdade. Às vezes, eu tenho que fazer silêncio com as questões que eu ouço aí na praça, porque senão vão dizer, não, mas ele está julgando os outros. Você sabe que silêncio vale mais do que 1000 palavras às vezes. No livro de Amós, profeta menor, Deus diz, portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Olha só, temos um chamado a pregar, e temos um chamado a silenciar perante tudo aquilo que esse turbilhão de vozes encanta as pessoas. A Bíblia diz, contra nós não vale encantamento. É um encantamento, é o anticristo. Então, às vezes, o silêncio é muito importante, porque se nós formos usar o altar para ripostar a tudo o que é dito aqui, eu não vou fazer outra coisa. Eu fico em silêncio. Então, no silêncio, a sabedoria divina se manifesta, floresce, traz paz, se instala na vida. Acima de tudo, para que possamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos às vezes ficar silentes. Porque quando você silencia para ouvir Deus, isto te conecta ao que é verdade. Porque se você se conectar ao turbilhão de vozes que estão hoje nas mídias sociais, você pira, você fica perturbado. Então, na modernidade, só se valoriza o que engaja. E você sabe, eu tenho dito isto aqui, o ódio engaja 3 vezes mais do que o amor. Por isso é que são os haters. O indivíduo diz uma coisa e já vem a turma e malha, e faz, e diz, e rebenta com a pessoa. E às vezes o indivíduo que está fazendo isso não tem nem caráter, nem moral para o fazer. Mas faz. São os haters. É parte da nossa cultura. Então, o ódio engaja mais do que o amor. E as mídias sociais estão aí como prova. Então, isto causa uma exaustão emocional, espiritual. Nós temos um chamado a defender os nossos valores espirituais, as nossas doutrinas, nossas opiniões. É preciso ser liberto dessas amarras de você depender de vozes que não são a voz de Deus. Eu ouvi o pastor pregar, mas eu vou chegar a casa, vou entrar na inteligência artificial e vou perguntar qual é o contrário do que ele está pregando. Então eu vou dizer o contrário. Então nós não podemos ter essas amarras. É preciso parar, é preciso pensar, é preciso refletir, porque, irmãos, há um tempo para todas as coisas. O sábio diz em Eclesiastes, capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. Para mim, eu tive que esperar 1 ano, Paulo. 1 ano. Se eu tivesse dado ouvidos à bispa, eu não tinha mais nenhum problema há 1 ano atrás, mas não dei. Achava que não precisava, achava que Deus em qualquer momento ia me cicatrizar, e não aconteceu. Então, diz, há um tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu precisei de chegar lá 9:10 para dizer basta. Depois ele explica, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Se para tudo há um tempo, há um propósito. Então diz que há tempos que você tem que falar, mas há tempos que você tem que se calar. Nós temos uma posição de autoridade confiada por Deus. Nós encontramos a vida
porque Ele nos fez encontrar uma vida de paz, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Fomos selados para o dia da redenção, fomos regenerados, nascemos de novo. A Bíblia diz: não te conformes com este mundo, tu tens uma mente nova. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado, há tempo para tudo. Então, às vezes, é no tempo de você ficar calado, que eu chamo tempo de silêncio, que se aprenda a ouvir Deus. Porque no embate, no corre-corre da vida, você não aprende nada. Por isso o tempo de reflexão da igreja. A igreja para ouvir a voz de Deus. E é preciso ouvir a voz de Deus. Para você não se encantar com o mundo, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ter sabedoria de Deus. Senão você se encanta com o mundo, com os prazeres transitórios do pecado.